A discussão rola solta aqui durante o intervalo sobre o jogo do Cruzeiro ontem, tudo que aconteceu, né? O Dedé me desobedeceu no final do jogo, eu pedi para ele ficar tranquilo na defesa, eu fui lá e fez o gol. Na bola parada você deixou. O Dagobert, na bola parada, ele tinha que subir, né? Mas eu falei, o Dedé fica lá atrás, segura, que, né, os caras vão resolver. E de certa forma, ele foi muito importante. E o Dagobert, né, ídolo? Você fica brigando comigo e eu sempre defendo. Jogador que tem estrela, jogador que tem estrela, que por onde passa é campeão e tal, não dá para você desprezar em períodos como esse que o Cruzeiro está vivendo, de mata-mata, de decisão. E tá aí, ele foi importante, decidiu mais uma vez. Vamos ver então, a delegação do Cruzeiro desembarcou no início da manhã de hoje, né? Os jogadores exaltaram a vitória, a superação, a raça e tudo isso dentro daquele algo mais que a gente pedia, foram realmente importantes, ou foi importante, diante do Cerro. Nossa reportagem esteve lá e você vê agora aqui nos Donos da Bola. Roda aí. O horário do desembarque, pouco antes das 7 da manhã, não foi problema para este cruzeirense, o sósia do Samud, olha aí. Ele simplesmente não dormiu e fez questão de ir ao aeroporto para acompanhar a chegada da delegação cruzeirense. Quase um infarto no coração. Aos 35, com aquele gol do Dedé, a torcida, o coração foi a mil, quase saiu pela boca. E eu emendando já direto para ver já o time chegar e dar aquela força pro time. Foi uma classificação suada contra o Cerro Porteño no Paraguai, com expulsões, com gols nos minutos finais de jogo. Tá aí na batente, tentando, trabalhando para fazer gol. Perdi gols que para mim era importante e hoje um jogo importante também saiu. Dagoberto, autor do segundo gol, foi um dos mais assediados. A equipe que merece todo o aplauso, então conseguimos um objetivo importante, mas já faz parte do passado e temos que pensarmos no futuro. Jogadores cansados depois da batalha de Assunção, jogadores que não paravam de comemorar. Deu tudo certo aí, a equipe está de parabéns, entrou focada no resultado que precisava e até o final da partida aí foi atrás do resultado e Deus abençoe aí com uma bela vitória. Partida difícil, mas passamos por essa, agora continuar nesse mesmo ritmo para que a gente venha alcançar algo maiores. Muito feliz, né? Acho que todo mundo aí está de parabéns pela entrega, né? Pela partida tão importante, e a gente conseguindo fazer um placar maravilhoso e tá conseguindo essa vaga aí para as quartas de final. O desafio cruzeirense nas quartas de final da Libertadores já acontece na semana que vem contra o São Lourenço. Desta vez, a primeira partida será fora de casa na Argentina e a decisão da vaga no Mineirão. Comemorar um pouco e agora pensar já no próximo jogo, que a gente vai decidir em casa agora, diferente. Então tem que ter uma boa estratégia para jogar lá. Bom, raramente a gente vê um jogo, aliás, raramente não, a gente vê a maioria dos jogos com um time mandando num tempo e o outro no outro, quando as forças se equivalem. Isso acontece muito. Ontem, quando o Cerro mandou no primeiro tempo e não fez o gol, eu pensei em casa que o resultado de tudo não era ruim para o Cruzeiro. Porque quando o Cruzeiro equiparasse as ações e fosse para cima, tecnicamente sendo melhor, a possibilidade do Cruzeiro vencer o jogo seria muito boa. Então, o Cruzeiro está destacando aqui o Felipe no meu orifício auricular, saiu no lucro no primeiro tempo. No segundo tempo, o Marcelo resolveu, e aí está o papel de um grande treinador que consegue arrumar o time, de repente até sem, de repente não, efetivamente sem mexer peças, mas corrigindo o posicionamento. O Cruzeiro voltou no segundo tempo. E aí, tecnicamente superior, mesmo tendo perdido o Bruno Rodrigues, deu no que deu. Começo com você, ídolo. Eu queria que você falasse do jogo ontem, eu queria que você falasse do Dagoberto, que eu sempre tentei colocar na sua cabeça. O Dagoberto é fundamental nesse time e você nunca me deu ouvido. Vai falando que eu vou ali e já volto. Tá, um abraço, ídolo, um abraço a todos. O Cruzeiro, no fim das contas, no segundo tempo, fez uma grande partida, vitória heróica, com contornos épicos de um jogo que não começou bem para o Cruzeiro. Ali no começo, o Cerro atacou com muita
qualidade, até surpreendendo, não porque a gente considerava o Cerro um time ruim, mas porque o Cerro mostrou mais técnica do que a gente imaginava ali no início do jogo. O Ángel Romero jogando muito bem, os irmãos Romero mandando no jogo, mas principalmente o Ángel ali driblando muito, jogadas trabalhadas, tabelas. Muita velocidade. Que lembrou muito até o jogo do Atlético com o Cárdenas, né? Exatamente. Jogou livre, só que o Marcelo corrigiu, porque se não corrige, o Cruzeiro tomaria o gol. É uma defesa muito mal, nervosa demais. O Cruzeiro, no primeiro tempo, foi reconhecido. Os dois zagueiros deixando muito a desejar e ambos levando dribles desse ataque do Cerro que a gente não imaginava ver jogando dessa forma. A gente vislumbrava um Cerro que daria trabalho para o Cruzeiro, mas atuando mais na defesa, de forma inteligente, não com qualidade técnica. E no primeiro tempo a gente viu o Cerro insinuante, jogando uma grande partida. Eu estou vislumbrando outra coisa. Ah, meu Deus. Ficou melhor. Que é isso? Que é isso? Laquezinho só. É um atenção. Atenção, vai ficar ótimo. Compensação, a gente vai espirrar tudo. Eu vou passar a mão aqui. Eu arrumei, se atrapalhou, não, cacete. Cadu, agora não, agora ficou todo pra cima. Arruma. Aí, ó. Deixa assim, vai. Eu posso continuar a análise do jogo, tá? Eu posso continuar a análise do jogo? Por favor, fala aí. Mas aí no segundo tempo o Cruzeiro mudou da água pro vinho. Bom ar ou laque? O cheiro é até bom. Eu nunca passei laque na vida, mas o cheiro é até bom. Agora, no segundo tempo, o Cruzeiro fez uma senhora partida. Que o time voltou ali, totalmente dono das ações, absoluto em campo, de forma muito inteligente. Foi grandiosa a partida do Cruzeiro no segundo tempo. E o Dedé, ironias do futebol, o Dedé, que na dele não estava bem, como zagueiro, não fez uma grande partida, pelo contrário, falhando muito, fazendo muitas faltas, chegando atrasado, foi lá e compensou com louvor a atuação fraca que ele vinha tendo, com certeza a torcida perdoou. Ramalho, seria exagero dizer que foi épica a classificação do Cruzeiro? Seria exagero, Ramalho? Boa tarde. Boa tarde, Quer um laquezinho também, filho? Tá precisando, hein? Não, obrigado. Não preciso tanto assim, não. O Cadu que o dele tá precisando de novo entradas, aqui. Né? Acho que não é exagero, não. O Cruzeiro jogou muito mal o primeiro tempo, muito mal. E aí eu acho que passa diretamente pelo meio-campo, que o Cruzeiro perdeu. Os irmãos Romero, principalmente o Ángel, deitou, fez o que quis na primeira etapa. Lucas Silva muito mal no primeiro tempo, Henrique muito mal. E aí o Marcelo arrumou a casa e arrumou esse posicionamento do Cruzeiro, principalmente do meio-campo. Adiantou a marcação, o Cruzeiro passou a marcar um pouco mais à frente. E aí eu destaco a melhora na partida com isso dos dois volantes, que estavam muito mal, do Everton Ribeiro, que jogou mais próximo desses dois volantes, e aí cresceu no jogo, e também do Ceará, que estava péssimo no primeiro tempo e melhorou muito. Esses quatro jogadores, para mim, no segundo tempo, fizeram a diferença. O Fábio é chovendo molhado, aquela bola no primeiro tempo também, que, pelo amor de Deus, foi mais um milagre. Mas foi épica, sim, a classificação do Cruzeiro, e méritos para o Marcelo Oliveira, que arrumou o posicionamento sem precisar mexer no time. Eu entendo perfeitamente aqueles que entendem que o futebol é muito mais técnico e tático do que emocional. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que acha que não tem nada a ver treinador ficar na beirada do gramado ali tentando acertar o time que está dentro de campo. Tem muita gente que acha, não tira o laque, Cadu. Pô! Eu não faço a menor ideia como é que tá agora. Pior, pô, tá uma cacatua agora. Tá uma cacatua. Você fez um negócio atrapalhar, pô. É, uma coisa jovial, né, Cadu? Tudo bem, vai, criticou bem. Então é o seguinte, eu entendo perfeitamente e respeito quem pensa assim. Mas a Libertadores mostra e a Champions League vem mostrando que não é só isso. Não é só isso. Por que eu estou falando tudo isso? Para falar de um jogador que é pouco notado, mas que contagia os demais. Samúdio. O Samúdio, ele tem a sua limitação técnica, mas é um cara que contagia, de uma raça. E o cara tá numa vontade, que é um negócio extraordinário. Chega a ser doido. Deixa eu chamar o Twitter pro Brasil falar, para Dimara também. Põe na tela aí, Felipe, por gentileza. O Twitter do Carlos Coutinho. Com a entrada do Samúdio, o Cruzeiro mudou de postura na Libertadores. Brasil, aproveita, e foi uma coincidência, hein? Eu ter falado do Samúdio aqui, o Felipe ter soltado esse Twitter. Não tem nada combinado aqui, não. Coincidência pra você, né? O Felipe que lá em cima... Felipe é um gênio. É verdade. O Felipe é o Woody Allen dos diretores de televisão. É o Woody Allen ele pensa pelo nariz. Não, viu? Ele pensa pelo nariz. Por favor, Júnior Brasil, boa tarde. Um grande abraço, Everton, boa tarde a você e aos amigos. Uma belíssima indumentária, Pierre Cardin, né, Brasil? Verde acreditando na classificação hoje do Atlético
Atlético também. E falando do jogo, primeiro tempo do Cruzeiro, o Marcelo definiu muito bem. Os paraguaios disputavam uma Copa do Mundo e o Cruzeiro um coletivo. O Cruzeiro apostou na técnica, tentando tocar muita bola, e os paraguaios levantando grama numa vontade impressionante. O Cruzeiro não entrou. E aí, quando a gente fala do Samúdio, até no primeiro tempo eu senti falta do Egídio, porque o Cruzeiro foi um time tão apático que faltava alguém até para alçar a bola. Mas a raça do Samúdio acaba compensando, e principalmente por ele ser mais equilibrado entre marcar e atacar. Isso é importante. Um Goulart muito mal, a defesa nervosa. Na hora que os dois foram amarelados, eu até entendi que o Marcelo talvez tivesse até que tirar um zagueiro, porque temerário, no segundo tempo ainda o Samúdio toma um amarelo, o meio de campo muito mal, o Henrique muito ruim, o Everton Ribeiro não conseguindo produzir, e o William também ficou devendo muito, e o Cruzeiro querendo tocar a bola demais, querendo ir na técnica, que não é. Nós temos falado aqui, Libertadores, nem sempre o melhor e o mais técnico vai. Você tem que ter vontade, tem que ter tesão. E aí no segundo tempo, mérito do Marcelo, que cobrou dos jogadores, mexeu com o brilho dos caras, apontou a necessidade do que precisava mudar, e aí o Cruzeiro, Dimara, voltou diferente, voltou com mais para Dimara, fica aqui, né? Depois eu conto. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro encontrou essa pegada, foi para cima, perde um jogador, e aí vira a época. É exemplo do que o Atlético fez ano passado. E isso é interessante, isso é Libertadores. E um detalhe, abriu um mês dos visitantes, impressionante. É verdade. Em toda a competição que a gente viu, o visitante foi lá e pau. Ontem o Grêmio perdeu dentro de casa. E a gente viu aí em várias situações. Tomara que essa fase... Mas eu estou dizendo o resultado. Tomara que essa fase se encerre aqui, né? Que o Cruzeiro decide em casa na próxima. E o Atlético tem a vantagem agora também. Exatamente. Então tomara que essa fase se encerre aqui. Agora... deixa eu ver o Marcelo Oliveira, ainda no Paraguai, o técnico Marcelo Oliveira comentou a grande vitória celeste. Vamos ouvir. Ele me ligou agora, nem você, nem errando um pouco de passe, não marcando bem, não marcando justo, né? Na verdade, nós não encontramos a melhor maneira de marcar no primeiro tempo. Jogadores de boa técnica, muito velozes e contagiado pela torcida, né? A torcida do Cerro cantou o tempo todo, empurrou o time. E o intervalo foi um intervalo de cobrança, foi um intervalo de orientação e, mais acima de tudo, um intervalo de orientação e estímulo para que a gente fizesse o nosso jogo, fizesse o jogo que o Cruzeiro sabe fazer. Voltamos marcando melhor o adversário, achei que eles recuaram um pouco também para fazer contra-ataques, né, porque tinha um resultado ali favorável e... É bom ter um banco de boa qualidade como o Dagoberto, o Borges, o próprio Luan e o Léo que entrou, que a gente possa usar na hora certa, e o Cruzeiro tem sido assim, tem dado certo. Esperamos que na sequência possamos buscar mais vitórias e seguir adiante. Marcelo, que trabalho, hein? Que trabalho principalmente de vestiário excepcional. O Dedé, e aí pela madrugada eu vi uma entrevista do Dedé, onde o Dedé destacou que não houve bronca no vestiário. Houve um acerto de posicionamento, então a gente voltou melhor no segundo tempo. Mas eu não sei onde eu ouvi, não sei se foi na Rádio Itatiaia, não sei se foi na própria Fox que estava vendo o jogo. Alguém disse que o Marcelo falou, vocês estão parecendo que estão treinando e os caras estão numa final de Copa. Isso, foi na Itatiaia. Ele falou nas duas, na Fox também. Pois então, quer dizer, tem que mudar a postura no segundo tempo. Dilmar, até que ponto o Marcelo Oliveira foi importante nessa passagem do Cruzeiro às quartas, Dilmar? Você sabe que eu fiquei muito curiosa de saber o que ele tinha dito no vestiário. E quando ele deu a entrevista e falou que só falou isso, eu falei, gente, isso que é o teu domínio do grupo e ter chamado a responsabilidade de quem tinha qualidade para mudar aquela história. Mas ele não falou daquele jeito, né? Não, foi de uma forma... porque no ar não dá para falar. O pessoal falou, né? Ele não foi mineirinho, né? Ele foi de outra forma. Agora, eu não fui tão otimista quanto o Everton quando terminou o primeiro tempo, porque o time estava muito mal posicionado, né? Você não via poder de reação nenhum e nenhum jogador que conseguia fazer a diferença. A dupla de zaga totalmente perdida, os volantes passavam todo mundo passava fácil pelos volantes e estourava lá atrás. Se não fosse a bola na trave, que foi uma sorte, e a defesa do Fato, talvez a história não fosse diferente no segundo tempo e o Cruzeiro não tivesse como se recuperar. Então eu ficava pensando, o que o Marcelo fez para poder resolver essa situação? Até agora, a gente não tem essa noção específica, mas ele melhorou o posicionamento e a própria vontade do Cruzeiro. Agora, esse tipo de resultado... Claro, esse tipo de resultado, essa vontade, é muito daquilo que a gente também viu com o Atlético na Libertadores do ano passado. Você começa a acreditar que você consegue inverter qualquer situação. Isso é um
espírito, né? E quando o pessoal fala do Atlético de Madrid, que é o time mais parecido com a Libertadores, que se tem Champions League, é exatamente isso, é esse esquema da superação, é essa tônica da Libertadores. E acho que o Cruzeiro está descobrindo isso a cada jogo. Ninguém imaginava que aquilo ia acontecer. Foi assustador, os 2 zagueiros recebendo amarelo, ou seja, tudo era contra e o Cruzeiro mudou. Então acho que esse espírito é que vai credenciando. E talvez no primeiro tempo o único jogador que realmente funcionou. A gente acho que o Ricardo Goulart não se recuperou em tempo nenhum do jogo. Talvez pelo tipo de jogo também. No final do jogo, ele teve um lance que eu até achei que seria gol do adversário. Ele com um companheiro do lado para tocar, ele vai dar um chute na bola sem força. Muito lindo. Eu achei, vocês falando individualmente aqui, se a gente for pensar no primeiro tempo, salvou só o Fábio. Mas, na verdade, eu não sei, não é discordar, mas eu acho que a gente tem que ver esse primeiro tempo do Cruzeiro com um olhar diferente, porque foi o encaixe do time que não estava certo, o posicionamento ali. Individualmente, também, quem foi mal para mim no primeiro tempo foram principalmente os 2 zagueiros e um pouco o Henrique, porque deu muito espaço ali. O Ceará também, os jogadores que o Ceará ficou no mano a mano com o Águia, que o Ramalho aqui destacou. Mas, em geral, o pessoal do meio para frente não foi bem, mas eu acho difícil classificar essa partida ruim deles como um problema individual, sendo que o time como um todo é o famoso não encaixou. Jogadores estavam longe um do outro, estavam mal posicionados. No segundo tempo, quando o time voltou certinho, com uma partida sensacional, quase todo mundo voltou a jogar bem, menos o Ricardo Goulart. Aí o Ricardo Goulart continuou mal. Nesse finalzinho do jogo, eu acho que dá para dar um desconto, porque ele estava morto. Agora uma coisa importante salientar que é algo absolutamente normal quando você vai jogar na casa do adversário, que o adversário vá para cima. Mesmo que você tenha muita qualidade no seu grupo de jogadores, é normal que isso aconteça. Não foi legal. Mas, Brasil, eu entendo, o time do Cruzeiro estava desesperado, estava apavorado. E principalmente o tal do algo mais que falou. E na verdade, no primeiro tempo, o Cerro cresceu, foi pra cima, cara. Mas o Cruzeiro confiou na técnica e tentou desacelerar, e o Cerro não. Deixa eu segurar, senão fica a hora do Cruzeiro. Deixa eu partir ali pro Twitter. Põe na tela aí, ô Felipe, mais um. Eu quero 35 hoje na tela, por gentileza. Mais um aí. O Anderson está dizendo, com a entrada do Dagoberto, o Cruzeiro ficou mais rápido e mais consistente, Ramalho? Não, com certeza sim. Eu acho que até mais do que a entrada do Dagoberto, o Marcelo acertou muito em ter tirado o Júlio Batista. Assim como todo o time melhorou, ele também teve uma pequena melhora, mas eu acho que não significativa para continuar em campo. E eu volto a dizer, até pelo lance que teve no primeiro tempo, acho que até antes da bola na trave que o Cerro colocou lá na trave do Cruzeiro, o Cruzeiro trabalhou, acho que a única oportunidade da primeira etapa foi que ele jogou uma bola, cadê o centroavante? Cadê o atacante para colocar? A defesa ninguém antecipou, faltou um cara de área para fazer o gol. Então o Cruzeiro precisa de um atacante. Ontem um rapaz me perguntou na internet quem deve ser o titular, o Borges ou o Júlio Batista. Sinceramente, para mim, nenhum dos dois. Um outro atacante que tem que chegar para resolver. Tá. Então daqui a pouco a gente vai falar mais disso. O Atlético entra em campo precisando vencer por 2 gols de diferença para passar a próxima fase, as quartas da Libertadores. Nosso grande Léo Gomide tem informações da equipe que vai a campo logo mais no Independência. Fala aí, bem-humorado. Salve, salve, Everton. Grande abraço ao pessoal de casa. Nesta quinta-feira, a partir das 7h15 da noite, o Atlético começa a definir o futuro na Copa Libertadores da América. Derrotado no primeiro jogo das oitavas de final para o Nacional de Medellín, 1-0, somente uma vitória por 2 gols de diferença faz o Galo avançar à próxima fase do torneio sul-americano. Será o retorno de Leverkusen comandando o Atlético na capital mineira. O último jogo dele pelo Galo aconteceu no Mineirão no dia 6 de maio de 2007. Na oportunidade, se sagrou campeão estadual. Nesta última quarta-feira, aqui na cidade do Galo, comandou um treino coletivo com a presença do atacante Diego Tardelli. O centroavante havia ficado fora da atividade na terça-feira, mas está confirmado entre os titulares. Portanto, Vitor, Alex Silva, Leonardo Silva, Otamendi e Emerson Conceição, Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Jô e Fernandinho será a formação inicial do Atlético contra o time colombiano. O Atlético, então, portanto, precisa vencer por 2 gols de diferença e assim se credenciar como um dos 8 melhores no torneio sul-americano 2014. O Atlético defende o título da Libertadores nesta temporada.
Então, Gomide, o sorriso é fácil na boca do rico, né? É sempre assim. A gente não tem como ter o choque de opiniões quando você vai avaliar o papel do Atlético no jogo de hoje contra o Atlético Nacional. O que eu estou querendo dizer com isso? Tecnicamente o time é bom. Falta o quê? Falta o quê, Brasil? Falta tesão. É isso que está faltando. O Levir é o cara. Mas não é só isso. Eu acho, né? não é só isso. Cadu, tecnicamente o Bayern era melhor. Tecnicamente o Chelsea era melhor. Mas o Real e o Atlético, cara, estavam com mais disposição. O Cruzeiro ontem foi para o segundo tempo com mais disposição. Sendo tecnicamente melhor, passou. O Atlético, é inegável a qualidade desse time do Atlético. Olha posição por posição, gente. Não, o que falta? Falta pegada, falta vontade, falta os caras se doarem mais. Pode mudar. E eu acho que o Levir, o papel dele nesse curto espaço de tempo para fazer algo técnico é a cobrança, é a mudança de comportamento. Sabe mais uma coisa que eu acredito que pode mudar? No momento que a gente aqui mesmo, nós estamos cobrando muito do Ronaldinho, ontem teve uma imagem, uma bandeira que foi colocada na sede pedindo, estamos com você e tal. Então, num momento difícil, e parece até que o Ronaldinho falou, não, legal, é isso mesmo, vamos junto. Não sei se foi Twitter, não sei o que foi. Que isso sensibiliza o jogador. Se ele não acordar agora também, exatamente. Depois do negócio mas é a consciência dele, porque agora ele tem. Então, no momento desse, quando você tem um Levir, que é o cara que está cobrando, a imprensa está cobrando, a torcida já começa a cobrar, não é só do Ronaldinho, é do Tardelli, de tantos outros, até o próprio Fernandinho, que a sensação que a gente está é que o homem está pesado, erra demais da conta e tem que soltar mais a bola, aquilo que a gente fala muito aqui, fica uma expectativa de, num momento difícil desse, você recebe o apoio, que os caras possam dar o devido retorno, porque eu acredito que o Atlético vai classificar. Fácil não vai ser, porque o adversário é muito ofensivo, mas é possível, mas os caras têm que colocar o tesão em prática. Agora, põe o Twitter na tela aí, Felipe, mais um, por gentileza, do Igor. O Galo tem que jogar com raça e determinação, e não com o chapéu dos lados do campo. Vamos, Galo, é o Igor que está dizendo. E aí, comenta, Dimara. Eu acho que no caso dele ali específico é não inventar, né? Tem que fazer. Tem um recado pro Ronaldinho. O Ronaldinho que adora fazer essa jogada pelo lado. Eu sou muito técnico, eu sou muito bom. Só que o momento não é para isso. O momento não é porque ele não está tão técnico, não está tão bom. Né? O momento do Ronaldo é superar como qualquer outro jogador. Não existe neste momento aquele jogador técnico, aquele jogador... Abrir mão da firula. Esse aí não está aparecendo. Então vamos partir para o arroz com feijão. É o que eu sei fazer, é o que eu posso fazer. Eu tenho que fazer esse time movimentar. Qual é o maior questionamento no Atlético hoje? Não é o setor defensivo. O maior questionamento no Atlético é a ofensividade, que foi a tônica dele da temporada passada. Então é isso que é necessário fazer. E o telespectador está corretíssimo. Não adianta ser só isso. É preciso mais. É esse mais que está esperando o Atlético. Valeu pela conversa que o Levir teve? Valeu. O que está valendo nesse momento é muito mais conversar do que treinar, porque, na verdade, essa superioridade eles têm. Cadu, se liga nisso que eu vou chamar aqui agora, que eu quero que você comente na volta. O técnico Levir Coupe, ele disse que o objetivo do clube é voltar ao Mundial de Clubes e dessa vez conquistar o Mundial. Veja aí. Nós restabelecemos assim as prioridades do Atlético. O Atlético pretende agora recuperar aquela perda do Mundial Interclubes. Então acho que esse é o caminho mais certo assim para todo mundo se concentrar num objetivo. O que pode acontecer? Nós estamos aí a 8 ou 9 jogos, não sei exatamente, de conquistar o título do Interclubes do mundo. É isso, nós estamos perto nos 8 jogos, 9. Então é uma situação, é isso que a gente tem que buscar. A torcida não teve aquele gostinho. Os diretores do Atlético ainda não tiveram aquele gostinho. Os atletas também não. Então esse é um título que é ser perseguido. Eu acho que talvez aí eles possam se reencontrar se eles tiverem um objetivo mais forte do que eles tiveram no ano passado. O Levir Coupe falando dos objetivos. Você queria falar algo sobre o Levir Coupe antes da gente chamar essa sonora dele, por gentileza, naquela câmera ali, Cadu? Não, falando de vontade, falando do lado psicológico, o próprio Levir reconheceu que pelo pouco tempo de trabalho que ele teve, vai ser muito mais na base da conversa, do psicológico, do que de alguma mudança tática. A gente vai ver o Atlético com a mesma formação, o mesmo posicionamento em campo. Agora, para mim, o que é fundamental, além da parte psicológica, é taticamente o Levir, na conversa, tentar fazer os jogadores voltarem aquele jogo de intensidade, de correria, um pouquinho da bagunça organizada. Como?
Não, os próprios jogadores já fizeram isso no ano passado, muito por conta deles. Tudo bem que tinha a orientação do Cuca, mas era uma movimentação muito bem orquestrada pelos próprios jogadores dentro de campo. Então, como não é algo novo, como é algo que esses próprios jogadores já fizeram, eu acho que mesmo sem tempo para treinar, o Levir, na conversa, pode extrair isso dos jogadores. Gente, vamos voltar um pouquinho ao ritmo do ano passado, porque, repito, além do lado psicológico, pela necessidade de fazer o resultado, o Galo tem que atacar desde o início. Tem que fazer aquele jogo no outro que a gente está acostumado. Saber se o Levir não dá para ter, Edmar. Aquela história de posse de bola inútil, domínio estéril, como o Júnior gosta de falar. Tocar, tem que ir para cima. Mas a sua curiosidade não é saber se o Levir vai falar, por exemplo, que o Everton está falando. Eu vou liberar os laterais vão poder chegar mais intensamente, eu vou liberar os volantes. É isso que o Levir falou. Mas aí eu acho que isso aconteceria com a volta do Marcos Rocha. Então, infelizmente não vai voltar. Isso aí. Mas só que se não tiver essa intensidade a que o Cadu se refere, e é exatamente essa, dos jogadores serem mais liberados dentro daquilo que eles podem fazer, porque não dá, gente, você exigir que o Tardelli fique voltando o tempo inteiro para marcar, não dá. É a característica do jogador, porque ele não está bem nem fazendo a função dele. Eu discordo de um ponto, Dimara. Dá para exigir que o cara tenha, no mínimo, boa vontade para fazer. Não, sim, comprometimento. O compromisso que ano passado, no primeiro semestre, sobrou e de lá para cá faltou. Agora, vocês não têm ideia, aí já é uma opinião, vocês não têm ideia do quanto o Marcos Rocha é importante para esse time. Demais. E não é só hoje, não, de muito tempo. Todas as vezes, em todas as pontas. Você levantou uns números aí, Cadu, que você trouxe recentemente aqui, de que o Marcos Rocha era o jogador que mais roubava bolas no time do Atlético, Exatamente, não é isso? Além disso, bolas. quando ele sobe, o Atlético praticamente ganha mais um homem de ataque, cara. Ganha. O Marcos Rocha mais acionado, é o jogador que mais aparece, vai mais rouba de bola. Fundo mesmo. Sabe, é incansável, raramente passa pelo DM, lamentavelmente, nesse período ele tá no DM. Tem um Twitter pra mim aí, ô Felipe? Uma pergunta para mim, do Adalton. Everton, você não acha que o Atlético deveria entrar com Marion e Guilherme? Ô Adalton, eu estou aqui para perguntar e não para responder. Você responde, Mara. Eu já disse, eu acho que o Guilherme tinha que ser o titular dessa equipe. Falei isso com o Paulo Autuori como treinador, com o Levi também. Acho que o Ronaldinho não é o momento dele. Mesmo nesse jogo decisivo de hoje, eu acho que o Guilherme tinha que armar a equipe. E aí, Brasil? Eu entendo dessa forma, só que é o seguinte, o Levi está chegando, ele deve ter chamado os caras, falado, eu confio em vocês, vocês vão mudar a postura. E aí eu entendo perfeitamente ele não mudar, porque ele está iniciando o trabalho e dando a oportunidade dele a esses caras. Eu entendo. Daqui para frente, não mudou? Não, concordo, porque o momento é do Guilherme. Claro. Aí, se não mudar, acabou. Também é a última chance desses caras. Ramalho, eu gostaria da sua opinião, por gentileza, Ramalho, sobre a pergunta do amigo Adalton. Olha, Everton, eu acredito também que o Ronaldinho Gaúcho teria que ficar um pouco no banco de reservas para acordar para a vida e voltar a jogar. Mas eu concordo com o Brasil, o Levi não vai fazer isso por esses motivos que são óbvios. Agora, ele já deu o recado. A chance está aí, se não aproveitar, fatalmente vai ficar no banco. Agora eu acho que o Guilherme tinha que ser titular. Por merecimento, é a hora do Guilherme, não do Ronaldinho. Olha, até no final da era Paulo Autuori, eu já pedi a entrada do Guilherme como titular. Então, como coerência para o bem do time, eu acho que o Guilherme já deveria ter se tornado titular nos últimos tempos, digamos assim, nos últimos 5 jogos, mais ou menos. A paciência com o Ronaldinho, para mim, já deveria ter acabado. Só que, como é um novo treinador, é mais do que compreensível e não configura um erro ele permanecer com o Ronaldinho, porque é apenas o segundo jogo do Ronaldinho com ele. Então o próprio treinador tem aquele sentimento, eu posso consertar esse cara. Para ele talvez não conte tanto o mau momento do Ronaldinho com o Paulo Autuori, porque ele não estava aqui. O Levir não era o comandante. Então eu colocaria o Ronaldinho, mas acho mais do que compreensível a entrada do R10 pelo fato novo, pelo novo treinador, e o Tardelli eu não tiraria de forma alguma. Você acha que... Mas o grande problema, até levantado pelo Felipe aqui, é o momento, né? Você fazer mudanças exatamente. num momento como esse. Mas a chegada de um novo você não tem margem para erro muda tudo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e aí, em geral, os 4 responderem. Eu não consigo imaginar como o Atlético Nacional vai jogar. Juro para você. Eu não consigo imaginar se é um time que vai jogar atrás, bem fechadinho, saindo no contra-ataque. Se é um time que vai... Eu também acho. E se for um time para jogar para cima do Atlético... Na teoria, bom para o Atlético. Mas isso... Se é um time que vai ficar fechado, bom para o Atlético com o Guilherme em campo.
A gente tem que estudar bem menos correria e mais inteligente. O time do Atlético Nacional, que vem muito forte. No primeiro jogo, eles mandaram na partida, 1-0 ficou barato para o Galo. E, na realidade, eles tiveram como armador apenas o camisa 7, o Cárdenas. E hoje eles vão ter a volta do Cardona, que é o segundo armador dessa equipe. Então, muita gente até coloca como o principal jogador dessa equipe do meio para frente. Então, eles vão ter hoje 2 grandes armadores. Então, o Atlético vai ter que cuidar melhor da marcação nesse aspecto, porque não vai ter aquela história de colocar o Pierre em cima do Cárdenas, já que já conhece esse jogador, anula esse armador que acaba o time. Não, hoje vai ter um segundo armador. Então, tem que ficar de olho nisso. E outro aspecto que tem que ser observado é que o Valência, no primeiro jogo, que joga pelos lados do campo, deitou e rolou em cima do setor da lateral direita do Galo no primeiro jogo, onde Otamendi atuou de certa maneira improvisado ali na primeira partida, embora já tenha jogado até na seleção argentina como lateral direito. Hoje é o Alex Silva que vai estar por ali. Então é um dos pontos de maior preocupação, na minha opinião. O Levir tem que falar com o Alex Silva. Garoto, calma, o Valência vai cair em cima de você aí, fica atento, porque é um duelo que pode ser favorável ao Atlético Nacional. Então o Galo daqui tem que ficar atento nessa marcação. Aí eu preciso chamar o Cruzeiro. O Felipe hoje está impossível, enchendo o meu saco aqui. Está difícil de aguentar. Ô sujeito chato. Meu Deus. Não é não. Vou tirar. Olha aqui. Deixa aqui, eu gosto de ouvir o Felipe. Eu estou vendo muitas críticas ao Emerson Conceição. Mas naturalmente ele entrou no time num período em que o time não está bem. Ponto. Isso é fato. Como o Alex Silva é um ponto de destaque do Cadu, de que não deixa de ser um problema. Principalmente pelo jogador que vai cair no setor. E aí? Você prende o Emerson Conceição, você solta o Emerson Conceição, como é que fica? Como é que você não pode soltar, não. Prende os dois, não tem outro jeito. Sabe o que acontece? E quando o Cadu se refere aos jogadores especificamente, principalmente os de lá de Campos, e eles vêm agora com 2 jogadores na armação, você vai ter muito mais dificuldade nessa passagem defensiva. Ou seja, a marcação do Atlético vai ter que funcionar muito mais do que ela funcionou lá. Ou seja, você tem que marcar e, ao mesmo tempo, você tem que ser ofensivo com um time que não está bem tecnicamente, porque você precisa dos gols. Então, você não tem outra alternativa. Quem vai ter que trabalhar é o meio-campo. E aí passa pela questão dos volantes. E aí que eu acho que é o principal problema do Atlético. Preocupação. Os laterais não sobem e os volantes não têm tanta qualidade para atacar. Eles vão ter que dar a cobertura naquilo que é o estilo do jogo deles. E um detalhe, é exemplo de como foi o segundo tempo do jogo do Cruzeiro, o cerco com muita velocidade, vai encontrar, mesmo se o adversário do Atlético jogue na defesa, ele tem um poderio de velocidade muito alta no contra-golpe. Eles são muito coletivos. Então eles são rápidos, eles são velozes. E é um time, às vezes, imprudente, porque larga muito a defesa e avança, só que hoje, como você bem ressaltou, vai ter mais alternativas de jogo, não só o jogo da lateral, a velocidade, como também a própria criação e lançamento. E aí cabe o que ao Atlético? Tardelli e Ronaldinho. E se faz os caras que podem fazer diferença. 3, né? O Tardelli na movimentação e o Ronaldinho nos lançamentos. E entendo, os laterais do Atlético, pela característica, devem ficar. Não é o momento deles se exporem. Muito bem, olha, vamos voltar a falar do Cruzeiro. Foi tenso, foi sofrido, mas no final a torcida do Cruzeiro pôde comemorar mais uma classificação e é dessa vez contra o Cerro. A equipe dos donos da bola acompanhou a partida junto com um grupo de cruzeirenses. Veja aí. O jogo era no Paraguai. Para milhões de cruzeirenses, o jeito foi torcer por aqui mesmo. Turma reunida em casa, churrasqueira acesa, a chapa iria esquentar. Libertadores é raça, nós queremos a taça. Para se classificar, o Cruzeiro precisava vencer o Cerro Porteño. O empate por 2 gols ou mais também serviria. Eu estou confiante, estou tranquilo. Vai dar Cruzeiro hoje. Tô otimista, Cruzeiro é time grande, passa das oitavas aí tranquilo pra gente. Nós vamos classificar, vamos passar por cima do Cerro e segura o Cruzeiro, que é a gente na Libertadores. Televisão ligada, galera já toda aqui na sala, sofazão ocupado, uma turma lá fora, tipo alambrado, a janela, o pessoal lá fora. Esse aí é o clima para Cruzeiro e Cerro Porteño. Para mandar aquela energia, nome de jogador por jogador gritado. É o melhor goleiro
bola rolou e o primeiro tempo foi sofrido. O torcedor ficou preocupado. Dedé e Bruno Rodrigo amarelados de cara. Bola no travessão do Fábio. 45 minutos para testar o coração. É nosso! 0-0 foi o placar. Marcação pesada, time cascudo tradição. Agora nós vamos buscar um golzinho para poder arrancar essa vaguinha aí. No segundo tempo a história começou a mudar. O Cruzeiro melhorou, se impôs, criou boas chances. Aí o drama voltou quando o zagueiro Bruno Rodrigo foi expulso aos 32 minutos. Que nada, Dedé fez a turma explodir em alegria. Era o suficiente, mas viria mais. Dagoberto fez 2-0 aos 48 minutos e selou a classificação da Raposa. Daí pra frente foi só alegria. Cruzeiro 2-0 aos 48 minutos com o Samúdio. Rafael já era, acabou. Acabou! Segura o Cruzeiro! É tricampeão agora! Segura! O senhor assistiu o jogo todo deitado, agora levantou. Feliz demais da conta, o time merece pela capacidade que ele tem de futebol. Hoje o time não jogou bem, mas jogou pra vencer. E nós estamos aí, chegando perto. Vamos lá, Cruzeiro! Que venha agora o São Lourenço da Argentina. Tiozão. Olha esse coração aí, tiozão. Bacana, cara. Eu acho fantástico essas confraternizações, essas festas. Quando é na boa, assim, é sensacional. Você sabe o que é legal? A gente já passou a entrevista do Marcelo Oliveira, que o Marcelo, ele foi muito original nas entrevistas dele ontem no pós-jogo, no seguinte sentido. Quando o treinador ganha, normalmente ele dá uma de modesto e assume, não, o time teve seus maus momentos, mas o Marcelo foi além. Ele disse que no primeiro tempo ficou barato pro Cruzeiro, que o Cruzeiro poderia ter saído perdendo. Então ele foi muito sincero, ele realmente falou o que aconteceu no jogo. Eu acho que o Cruzeiro mereceu passar pelo todo dos 180 minutos aí. O Cruzeiro, para mim, foi um pouco melhor. A gente tem que lembrar que no início do jogo aqui no Mineirão, o Cruzeiro também deitou em cima do Cerro, só que o Marcelo continua mandando bem, não só no trabalho, mas nas entrevistas dele. Diga, Brasil. E só para homenagear dois grupos de torcedores que eu conheço, é um pessoal muito bacana. Um é a Confraria Celeste, o João do Chapéu, a galera que reúne na época do Mineirão. Não é no Omelete, não. Era no Mineirão, do lado de fora, fazendo churrasco. Quando podia, e também o pessoal do WhatsApp. Porque hoje não pode mais também, não, né? Não pode mais nada. Não pode nada, cara. Então, era hoje não pode nada. O pessoal ficava lá fora. Hoje pode caminhar, hoje é coxinha. Não, você pode caminhar na sua casa, lá perto não pode. Não, você pode. E a galera do Cruzeiro sempre, do WhatsApp, o Gustavo, o Rodrigo e o Vanderlei Miranda. Aí, o pessoal também muito bacana. Não, eles vão em campo quando jogam. Não são. Não, tá falando você do WhatsApp. Essa turma. Eu tô falando você que é do WhatsApp, que é um coxinha. Não, Cadu, não tô na turma, não. Eles é que estão. Você tem um abraço pra mandar aí pra quem que é? Um abraço especial pro Bernardo, grande Bernardo, encontrei com ele ontem no aniversário. Apesar de ser atleticano, é um grande sócio do goleiro Fábio. É igualzinho o Fábio, mas é atleticano. Então um abraço pra ele. Um abraço pra família da Nath, pra todo mundo. Deixa eu mandar pra minha namorada, deixa eu mandar um abraço aqui também pro Bernardo, que esteve convocado ontem, que assiste a gente, gosta do trabalho e tal. Muito obrigado. Um beijo pra você, obrigado pela audiência aí. O Cadu tá me zoando o pessoal do Omelete aqui. O pessoal lá do Omelete, ontem o rapaz me pediu pra dona Nancy do São Lucas, ela que é cruzeirense, e acompanha o programa direto. Dona Nancy, Tardelinho. Tardelinho, ó, é o maior garçom que tem. Deixa eu mandar um abraço também pro Josias Pereira,
que está assistindo o programa. Muito obrigado, Josias. Josias, grande ídolo, trabalhou com a gente aqui, gente Beijo, finíssima. Pois não, Cadu? Não, um abraço aqui, amiga do Luigi, Rafaela Pinheiro, cruzeirense, do Alípio de Melo. Não é amiga, não? Ele me falou que é amiga. Amiga do Luigi. Um abraço pra ela, grande cruzeirense. Hoje você acertou o sobrenome dela, da outra vez. Eu não sabia, eu não sabia. Ô, Ramalho, por gentileza, você quer mandar abraço para suas amigas do Tinder? Não. Aí ele vai ficar até amanhã. Ele é o terror do Tinder. É porque o Luigi já está começando a mandar abraço para as amigas do Tinder. Para quem não sabe, procura saber o que é Tinder. Você quer mandar abraço para seus amigos do Tinder? Não, porque eu não tô lá. Aqui, eu queria que você mandasse um abraço para André Teixeira, que é super fã sua. Andréia? Parou Quem é ontem na Andréia? rua, vizinha, parou Sim. ontem e disse que é sua fã. Manda um Andréia, abraço um beijo para você. Tá? Eu sou casado, mas um beijo no rosto. Com muito eu ia falar respeito. outra coisa, mas minha esposa está vendo em casa que hoje é feriado. não, André, pode falar um aí. beijo para você. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e, como diria aquele locutor, barango brega do interior, um beijo no seu coração. Olha aqui, pessoal, a Honda preparou uma super promoção para vocês. E a promoção Honda Vem Que Tem. São 5 motos por semana. Viagens para o Superbike Brasil. Vamos todo mundo lá, hein? E você ainda pode ganhar a moto Honda dos seus sonhos. É isso mesmo. Você poderá escolher a moto Honda que você quiser, então você vai lá e escolhe. E aí, meu amigo, vocês gostaram da ideia aí? São 3 formas de participar. Você pode visitar uma concessionária, você pode realizar um serviço na oficina da Honda ou comprar uma motocicleta Honda. Aí, basta você retirar o seu cupom, cadastrar o código no site que está aqui abaixo. Depois é só esperar os sorteios, gente. É muito fácil, sério mesmo. Não esqueça, vá a uma concessionária Honda, entre, retire o seu cupom, porque são muitos prêmios. Um poderá ser seu. Por que não? Não desperdice a sua sorte. Participe aqui na Band. Todo mundo está acreditando, todo mundo comprou. O Ramalho comprou uma 750, aliás, parabéns, excepcional sua moto, muito bacana. Parabéns, você de casa também pode. A gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos só. E daqui a pouco tem mais Donos da Bola nesse feriado. Hoje, horário especial, vamos até às 3 da tarde. Até já.